e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a reserva ovariana e a preservação da fertilidade. Bom, então, primeiramente, vou começar, com uma frase, né, de grande impacto e que, ao meu ver, é a reflexão mais importante da noite, visto que isso vai repercutir em todas as nossas reflexões, vai nortear todas as nossas condutas, tá? Então, nossa reserva ovariana é finita. Não, isso é um grande mito. Nossa reserva ovariana é finita, né? Aqui a gente colocou como infinita, então isso é um mito. Por quê? Nós, quando estamos ainda lá dentro da barriga da nossa mãe, quando ainda somos embriões, a gente tem um estoque de óvulos, tá? Que são os folículos, que eles estão dentro ali dos folículos, que é a casinha dos óvulos. E lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente já vai começar a perder reserva ovariana, óvulos. Quando a gente nasce, essa reserva já cai pela metade. Então, ela vai se estacionar. E quando a gente chega à menarca, que é a nossa primeira menstruação, a gente vai voltar a começar a perder essa reserva ovariana. Então, todo mês, nosso ovário recruta uma série de folículos. Desses folículos recrutados, um vai crescer, tornar o folículo dominante, é ele que vai romper e liberar o óvulo. Mas todos aqueles outros folículos que o ovário recrutou, em torno de 1.000, serão perdidos. Eles entram em atresia e a gente perde. Isso vai acontecer durante toda a nossa vida fértil. Então, chega uma hora que essa reserva, esse estoque, vai se esgotar, que é quando a gente chega na menopausa. Então, a menopausa é nossa última menstruação. É quando, né, lá se foram os nossos 1.000 folículos restantes. Além dessa perda do ponto de vista quantitativo, a nossa reserva ela também vai cair do ponto de vista qualitativo. E uma idade-chave para acentuação dessa perda da reserva do ponto de vista qualitativo é os 35 anos. Bom, aqui a gente até deixou um link, tá? De uma publicação do Instagram que diz muito aí sobre essa reflexão sobre a reserva ovariana ser finita. Então, seguindo como a gente, né, conversou aí nesse primeiro ponto, a fertilidade, ela diminui conforme a idade vai passando. No entanto, tá, apesar da idade ser, então, o nosso primeiro parâmetro para a gente entender a fertilidade, cada organismo é um, né? Então, cada corpo vai agir de uma forma. Então, não necessariamente uma paciente mais jovem vai ter uma reserva, claro que se espera, mas nem sempre, né? Uma paciente mais jovem vai ter uma reserva maior do ponto de vista quantitativo do que uma paciente com uma idade mais avançada. Tá? Então, tanto porque às vezes a gente já pode nascer com uma quantidade menor, como ao longo da vida a gente pode ter fatores que vão impactar, né, e vão acelerar essa depressão. Então, nesse gráfico, a gente consegue entender, né, a diferença que existe, tá, de reserva das pacientes, tanto pela idade quanto, né, em grupos de pacientes, e nesse também. Então, vamos entender a diferença deles. Como eu falei, o fator idade vai ser nosso primeiro parâmetro, mas a gente precisa individualizar, né, e entender se essa paciente, se você está dentro do que a gente espera para essa idade, ou não, estamos acima da média, estamos abaixo da média, e isso são os outros parâmetros que a gente consegue avaliar a reserva que vai nos dizer sobre, tá? Então, a gente tem o antimileriano, né, que é um hormônio que é dosado pelo sangue. A gente também tem a possibilidade de mensurar essa reserva do ponto de vista quantitativo, né, através da contagem de folículos antrais, né, no ultrassom transvaginal, tá? Os folículos
são a casinha dos óvulos, ok? Então, nesse primeiro gráfico, é a relação do antimileriano para a idade. Essa curvinha amarela aqui de cima, tá? São pacientes que, se a gente for pensar aqui logo no início da curva, acho que vocês não estão vendo, né? Deixa eu marcar aqui de novo para vocês, ó. Então, esse gráfico aqui, essa curvinha amarela, tá? São de pacientes que, lá aos 20 anos, né? Se a gente for traçar aqui a idade, tem uma maior reserva ovariana, ok? Então, a gente fala num percentil 97. Sendo que a média seria mais ou menos essa aqui, ó, tá? Percentil 50, essa curvinha vermelha. Então, a média, a maioria das mulheres vão estar nessa faixa aqui vermelhinha. E existem pacientes que nascem com uma reserva já menor, tá? Então, com antimileriano mais baixo. Mas todas vocês conseguem perceber que esse antimileriano ele vai caindo à medida que a idade vai passando. Então, isso vai traduzindo, né, o fato da nossa reserva ir diminuindo conforme a idade vai passando, tá? Nesse gráfico aqui, a gente consegue avaliar também essa reserva do ponto de vista da contagem de folículos antrais. Então, da mesma forma, eu tenho a média aí das mulheres, o percentil 50, nessa linhazinha roxa que agora eu tô traçando de verde, tá? Mas algumas mulheres vão nascer com uma contagem maior e outras com uma contagem menor, tá? De toda forma, né, a gente também consegue perceber que essa reserva ela só vai caindo ao longo da vida, até que a gente chega na menopausa e essa reserva se esgotou, ok? Então, seguindo, né, aqui a gente tem duas imagens, tá? Dois ovários, então esse ovário aqui de cima, a gente consegue perceber esses pontinhos pretinhos, que eu tô marcando aqui para vocês de verde, que são os folículos, tá? Que é a casinha do óvulo. Nesse ovário aqui de baixo, a gente consegue perceber muito mais folículos, ok? Então, a gente entende que esse ovário de baixo é um ovário recheado, com uma boa reserva, e o ovário de cima é um ovário com uma reserva mais baixa, tá? Então, esse ovário pode ser tanto, esse ovário de cima, com uma baixa reserva, pode ser tanto de uma paciente com uma idade mais avançada, que foi perdendo ao longo da vida, como às vezes uma paciente que nasceu com uma reserva mais baixa, às vezes por algum fator genético, tá? A gente sabe, por exemplo, síndrome de Turner, síndrome do X frágil, né? São condições que a paciente ela já nasce com uma reserva, né? A tendência é uma reserva mais baixa. Ou também pode ser pacientes que, ao longo da vida, tiveram fatores que impactaram nessa depressão mais acelerada, tá? E aqui a gente espera esse ovário de baixo, né, de uma paciente aí mais jovem, ou uma paciente com uma idade mais avançada, mas que está naquela curva, né, do percentil próximo aí ao 97, de uma reserva acima da média para a idade. Então, quando a gente traz isso em consulta, sobre entender reserva, falar de fertilidade, às vezes é um assunto que gera uma certa estranheza. Às vezes a gente fala em fertilidade, vem à mente fertilização. Nossa, ela tá falando para mim de tratamento, né, para engravidar. Enfim, às vezes eu nem quero, nem tô pensando sobre isso agora. Não, é importante a gente entender que é diferente falar de fertilidade e pensar em fertilização. Então, a fertilização, de fato, né, vai ser um tratamento de reprodução, em que é uma alternativa para a gente ajudar casais ali que né, estão com dificuldade para engravidar, para realizarem o sonho aí da maternidade, da paternidade, tá? Mas quando a gente fala em fertilidade, a gente está falando muito além de tratamento. A gente está falando muito além, né, de entender, a gente está indo ali além, pensando não só em reserva ovariana, mas também em todos os outros fatores que culminam, né, na capacidade para a gente conseguir engravidar, seja agora, seja futuramente, tá? Então, a fertilidade é
a capacidade que o ser humano tem aí de se reproduzir. E a gente tem que entender que aspectos hoje podem interferir nessa capacidade lá na frente, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente estar refletindo e pensando sobre isso. Passando aqui para vocês, a gente, se isso, né, tem um impacto tão importante o hoje, né, no nosso desejo lá na frente, essa outra frase aqui que a gente traz para vocês, sou jovem e saudável e ainda não é hora de pensar na minha fertilidade, isso é um mito, tá? Porque quando a gente pensa no principal parâmetro ali de planejamento reprodutivo, de querer engravidar lá na frente, que é a reserva ovariana, o fator idade vai ter um impacto importante e, portanto, a gente traçar planos hoje, ter condutas hoje, a gente vai ter mais segurança no futuro, tá? Às vezes a gente conhecer nosso corpo, entender nosso corpo, vai nos permitir identificar outros aspectos que também podem impactar na nossa fertilidade, né? Então, sentir que o meu fluxo está aumentando, está mais extenso, um fluxo mais intenso. Nossa, será que eu tenho alguma condição que está repercutindo para isso, que vai, né, tá trazendo impacto na minha vida hoje, como um pólipo, um mioma, né? Mas que também poderia impactar numa gestação lá no futuro, né? Eu conhecer o meu ciclo menstrual, entender ali que meu ciclo, né, a menstruação vem todo mês certinho, que eu consigo perceber aquela mudança do muco, a dorzinha do meio, ou seja, tô ovulando, né, vai, às vezes, impactar lá na chance na frente de eu engravidar, porque esse meu ovário não tá conseguindo liberar esse óvulo, tá? Então, a gente entender o nosso corpo vai trazer mais sincronia pra gente entre corpo, mente, em cuidados hoje que vão ter reflexo no futuro, né? Tenho um pólipozinho hoje que está impactando nesse sangramento na minha vida hoje, vou tirar, vai aumentar minha chance lá na frente de engravidar. Tenho um ovário policístico, meu ovário não funciona direitinho, não estou ovulando todo mês, estou com sobrepeso, eu perder peso hoje vai ter benefício na minha qualidade de vida hoje, mas também lá na frente de uma gestação saudável, de aumento da fertilidade por perda de peso, tá? Então, nosso organismo é tudo interligado, né? E nossas atitudes hoje, elas têm reflexo lá na frente. E é importante, desde hoje, a gente conhecer isso e entender isso, para a gente ter mais segurança lá na frente, tá? Então, essa primeira frase é um mito. A segunda reflexão já tive filho, então eu já sei que não tenho problema para engravidar. Então, isso também é um outro mito, tá? Não necessariamente o fato de a gente ter tido um filho significa que a gente vai ter tranquilidade e facilidade para ter uma segunda gestação, tá? Principalmente pelo fato de que o primeiro filho a gente teve numa idade mais jovem, e o segundo, consequentemente, numa idade mais avançada. E como a gente conversou aqui, o fator idade é o principal vilão da fertilidade, tá? Além disso, né, a gente ao longo da vida pode adquirir fatores que podem impactar na nossa fertilidade, né? Então, até para um segundo filho é importante a gente se planejar, né, para um segundo, para o terceiro, e ao longo desse caminho, né, tendo a percepção dessas nuances que podem ir repercutindo na nossa vida, na nossa saúde. Então, por isso, né, como as nossas atitudes de hoje vão ter reflexo lá na frente, pelo fato da nossa reserva ser finita e, principalmente, né, pelo fato de cada organismo ser é importante a gente refletir e planejar sobre a nossa vida reprodutiva e de forma individualizada. Então, algumas coisas que vão nortear esse planejamento. A gente começa com 4 perguntas importantes. Quantos anos você tem? Como a gente falou, né? A idade vai ser o primeiro aspecto para a gente mensurar ali reserva ovariana do ponto de vista quantitativo, né? É claro que a gente vai precisar individualizar com os outros exames,
mas principalmente do ponto de vista qualitativo, já que não tem nenhum exame que mensure nossa reserva do ponto de vista da qualidade. Uma segunda pergunta importante é: você quer ter filhos? Quantos filhos você gostaria de ter? Porque é diferente eu me planejar para 1 ou para 4, tá? E uma terceira pergunta importante, que engloba aí a terceira e a quarta: quantos anos você terá quando tiver o primeiro filho e quando tiver o último? Porque, voltamos a dizer, é diferente eu ter o primeiro filho aos 35 e o segundo aos 37 ou aos 40. Ok? Além dessas perguntas, é importante a gente avaliar a reserva ovariana, que vai ser a questão da gente individualizar a sua própria reserva, para a gente se basear nisso, né, para planejar, traçar o planejamento reprodutivo baseado também nessas perguntas, no seu contexto de vida. E, além disso, outros aspectos que também têm impacto é o seu histórico pessoal, né, de saúde. A gente tem alguma doença autoimune, a gente tem alguma doença como endometriose, eu já passei por alguma cirurgia que eu mexi no meu ovário, ou, nossa, descobri um câncer e vou ter que fazer um tratamento de quimioterapia que vai repercutir na minha reserva ovariana. E outro fator importante é também o histórico familiar. Com quantos anos minha mãe entrou na menopausa? Porque a gente sabe que tem relação idade de menopausa da mãe com a filha. Então, quando a gente pensa no planejamento de vida fértil, o que a gente espera descobrir? Então, primeiro eu preciso entender como está a minha reserva ovariana. Se eu estou lá naquele gráfico na média, acima da média ou abaixo da média. Então, o exame de antimileriano vai ajudar a gente a estimar essa reserva. Não existe, né, como a gente dizer exatamente, eu tenho tantos óvulos ainda, mas eu vou conseguir entender ali onde eu tô naquele gráfico, quanto eu preciso me preocupar, o quanto eu preciso acelerar com os meus planos, ou se eu preciso de uma alternativa, como congelamento de óvulos, certo? Uma segunda questão que a gente vai descobrir no planejamento de vida fértil é se eu vou chegar na menopausa na média da idade para a mulher brasileira, que é 52 anos, tá? Então, com o antimileriano, não consigo dizer para vocês, seu antimileriano de tanto, você vai entrar na menopausa com tantos anos. Mas a gente percebe que o nosso antimileriano está abaixo da média, né? Lá jogando naquele gráficozinho, a gente espera que entraremos, né, na menopausa antes da média da idade da mulher brasileira, tá? Então, a tendência é a gente seguir aquela curvazinha que vai caindo, certo? E, portanto, se eu tracei planos para mais tarde, né, de engravidar lá com 39 anos, talvez eu precise ajustar esse plano. Vou antecipar essa gestação ou vou pensar no congelamento de óvulos como alternativa para adiar, manter esses planos, né, mais distantes a longo prazo, mas com uma maior segurança, tá? A gente vai entender também no planejamento de vida fértil qual a idade é mais segura para a gente traçar, né, planejar uma gravidez natural. Porque, como eu falei, a gente vai perdendo não só quantidade, como também qualidade dos óvulos. E o perder qualidade de óvulos vai impactar na qualidade dos embriõezinhos que se formam. Então, quanto mais a idade passa, maior chance tem da gente formar embriões com alterações cromossômicas, né? Algumas compatíveis com a vida, como síndrome de Down, mas que não deixa de aumentar o risco de abortamento, e algumas incompatíveis com a vida, que às vezes nem vai nos dar gestação, ou inevitavelmente vai evoluir para um abortamento. Então, é preciso a gente entender isso para a gente, né, avaliar se nossos planos aí, né, são seguros para uma gestação natural ou se vou recorrer ao congelamento de óvulos para eu ter maior segurança de uma gestação saudável lá na frente, certo? Baseado nisso tudo, eu vou entender se eu preciso pensar no congelamento de óvulos, se eu sou uma candidata, e se sim, quando.
tá? Então, nem todas as mulheres vão precisar passar aí, vão ter a indicação do congelamento de óvulos, e é através do planejamento reprodutivo que a gente vai conhecer e entender essa necessidade. Então, quais são, né, as mulheres com potencial aí, né, de indicação do congelamento, que ele vem com uma boa estratégia, uma boa alternativa, tá? Aquelas mulheres que desejam adiar os planos da maternidade, que estão se aproximando dos 35, né, e ainda não têm planos para um futuro próximo, porque a gente sabe que as chances de engravidar naturalmente aos 30 anos são em torno de 18 a 20% ao mês. Depois dos 35, essas chances elas já caem para em torno de 10, 15%. E quando a gente chega aos 40 anos, elas ficam em torno de 5%. Então, quando a gente está chegando aí próximo dos 35, o nosso desejo é adiar a maternidade, o congelamento de óvulos vem com uma alternativa muito importante que vai nos dar maior segurança lá na frente. Tá? Uma outra indicação são aquelas pacientes que ainda não têm certeza se querem ter filhos, né, quando estão aproximando aí dos 35 anos, ou com situações que vão colocar em risco essa reserva, ou que descobrem uma baixa reserva, né, e até aquelas mulheres que não querem ter filhos. Por quê? O congelamento vai dar a possibilidade de, às vezes, mudar de planos lá na frente. Pode ser que aos 35 não faça sentido ter filhos, mas que eu chegue aos 40 e eu mude de ideia. E aí eu ter o poder de decisão, de escolha, né? Isso é muito legal. E o congelamento, ele vai dar essa possibilidade pra gente, tá? E um outro cenário que o congelamento entra como um bom recurso aí pra gente, pacientes que detectaram, né, que tem a reserva reduzida, que estão abaixo da média daquilo que a gente esperaria, né, como a gente comentou, algumas doenças genéticas, como síndrome de Turner, frágil, BRCA, tá? Ou às vezes aquelas pacientes que se deparam diante de situações que vão impactar na reserva ovariana. Então, uma cirurgia que vai mexer no ovário, vai comprometer reserva, né? Um tratamento de quimioterapia, que a gente sabe que as drogas quimioterápicas, elas são gonadotóxicas, o que é isso? Vão impactar na qualidade dos gametas, sejam óvulos, sejam espermatozoides. Então, essas pacientes têm a indicação de fazer o congelamento de óvulos previamente a essa intervenção. E aí, então, se vocês, né, são candidatas para o congelamento de óvulos, para passar por esse processo, é fundamental que a gente entenda sobre o funil da fertilidade, tá? O congelamento de óvulos, o congelamento de óvulos vai nos dar uma maior segurança, mas não é garantia de uma gestação lá no futuro, justamente por causa desse funil da fertilidade. Quando a gente faz ultrassom para começar o processo, a gente tem uma quantidade de folículos nos ovários, tá? Que nem todos vão crescer durante a estimulação ovariana. Quando a gente vai para a punção, a gente vai aspirar todos esses folículos, mas nem todos os folículos aspirados vão nos dar óvulos, tá? A gente às vezes não consegue captar óvulos de todos os folículos. O laboratório vai fazer a limpeza desses óvulos, que é a denudação, e, às vezes, nem todos os óvulos vão ser maduros, que é os que a gente consegue injetar espermatozoide lá na frente, fertilizar, tá? E aí, às vezes, mesmo colocando o espermatozoide dentro do óvulo, pode não ter reconhecimento óvulo e espermatozoide, portanto, pode não formar embrião. E quando o embriãozinho ele vai se desenvolvendo no laboratório, eles podem ter erros de divisão e, às vezes, a própria natureza já faz a seleção ali e esse embriãozinho não consegue continuar se desenvolvendo. Então, nem todos os embriões vão chegar ao estágio de blastocisto, que é o embrião de 5º dia de vida, que é o que tem maior taxa de implantação, ou seja, de gestação. Se porventura a gente opta por fazer análise genética desse embrião, às vezes a gente detecta que nem todos são geneticamente normais, tá? Então, os alterados, né, têm maior risco de aborto, nos darem filhos com algumas, né, síndromes, alterações cromossômicas, tá? E vão aumentar risco aí de aborto também. Então, nem todos os embriõezinhos que a gente transfere e coloca lá dentro do útero vai nos dar uma gravidez clínica, que é a gente ver o embriãozinho lá dentro do útero no ultrassom.
E a gente sabe que ao longo da gravidez a gente tem risco, né, de perdas. A gente pode ter abortamentos, né, óbitos fetais. Então, nem sempre uma gravidez significa um bebê em casa saudável, né? E quando a gente pensa no congelamento, a gente quer o sucesso, né, de vocês aí com um bebê em casa. E por isso, esse funil vai nortear essa perguntinha aqui em cima, né? Quantos óvulos a gente precisa congelar, tá? Então, a gente precisa considerar essas perdas e trabalhar com uma margem de segurança. Então, isso determina aí essa quantidade de óvulos que a gente vai querer congelar. Não só isso, tá? Mas também, e principalmente, a idade que a gente faz o congelamento, tá? Então, quando a gente pensa na taxa de sucesso de congelamento, tá? Essa imagem mostra pra gente uma paciente até aí mais ou menos aos 35 anos, isso, essa imagem representa esse funilzinho que a gente conversou. Se a gente tem 10 óvulos congelados, a gente espera que 8 a 9 fertilizem normalmente, e durante a evolução até blastocisto, a gente vai ter algumas perdas, e até os 35 anos, eu espero que aproximadamente 50%, né, chegue ao estágio de blastocisto, tá? Nessa tabela, nesse gráfico aqui, eu consigo dar uma resposta mais palpável para vocês de números que a gente tem que pensar, né, para a gente congelar. Então, se a gente pega aqui essa linhazinha laranjinha que eu estou traçando de verde, são pacientes com menos de 35 anos. Então, o que a gente entende aqui? Que se eu tenho em torno de 10 óvulos congelados, tá? Eu vou ter mais ou menos 80% de chance, né, de sucesso no congelamento, de ter um bebê em casa. Se eu pego uma paciente de 40 anos, que é essa linhazinha vermelha que eu tô marcando aqui para vocês, tá? Esses mesmos 10 óvulos me dá uma chance em torno de 30%. Então, isso reflete como o fator idade tem impacto na qualidade de óvulos, porque a tendência aos 40 anos é formar embriõezinhos com maior, né, taxa de alteração genética, e que não vai me dar gestação, ou vai me dar maior risco de aborto, tá bom? Então, se a gente for fazer o raciocínio inverso, né? Então, uma paciente de 40 anos, para ter os mesmos 80% de chance de sucesso com o congelamento, ela precisa mais ou menos em torno de 40 óvulos. Então, será que vale a pena a gente congelar óvulos depois dos 35 anos? Então, é uma outra reflexão. Mito ou verdade? Para mim uma verdade, né? Vale a pena a gente congelar, mas aqui a gente tem que individualizar cada caso e sempre conversar com a paciente, né? Trazendo aqueles gráficos, aquelas chances, porque às vezes a paciente vai querer congelar com 40 anos, né? Antes ter os 30% de chance de engravidar, porque às vezes chegar lá aos 45 querer engravidar e a gente não tem chances, tá? Algumas pacientes vão querer tentar congelar uma quantidade maior para aumentar as chances de sucesso do processo do congelamento, né? E aí, quantos ciclos ela vai precisar fazer? Porque provavelmente a gente não vai conseguir esses 40 em um ciclo. Então, é isso que a gente precisa, né, conversar com a paciente e entender todo o cenário, as nossas possibilidades, até qual idade vale a pena a gente congelar, será que já passou da hora? Será que a gente precisa largar tudo e congelar para ontem? Ou será que eu consigo me planejar, tá? Então, cada corpo é um, cada paciente é um. A gente precisa entender o seu contexto de vida, entender a sua reserva ovariana e a vida útil dos ovários. Então, tudo isso a gente vai refletir, aprofundar, tomar decisões, traçar planejamentos numa consulta de planejamento de vida fértil, tá? Então, aqui na OIA, vocês têm a possibilidade de passar por essa experiência, né? Seja do descobrir a reserva,
seja o do planejar e, às vezes, até, né, quem tem a indicação do congelamento de óvulos, passar por todo esse processo com a gente. Então, esse processo, né, essa experiência foi criada, essa jornada, exclusivamente pensando em vocês, né, para ser especial, com jeito olha de cuidar, né, com acolhimento, pontualidade, um atendimento inclusivo, né, com uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiras, biomédicas, psicólogas, para a gente trazer uma experiência mais positiva possível, mais tranquila, leve, e se Deus quiser, com sucesso lá na frente. Bom, e aí pensando, né, para aquelas mulheres que tiveram indicação do congelamento, os valores, né, a gente reuniu todos os gastos, seja dos ultrassons, seja do centro cirúrgico, a anestesista, as medicações, no valor de 23.500, né, para ser uma forma transparente de vocês se planejarem, né, e entenderem exatamente os custos, para não terem surpresas ao longo do processo de ter que se deparar com gastos que não estavam esperando. Tá? E, além disso, condições especiais de pagamento, né? Para flexibilizar aí e dar a possibilidade para o maior número de oianas, né, poderem fazer esse processo. Uma vez que, então, você teve a indicação do congelamento, né, passou pelo processo, congelamos os óvulos, chegou a hora, eu quero usar esses óvulos. O que vem depois do congelamento de óvulos? Então, uma vez que a gente tem óvulos congelados, a gente vai ter que partir para um processo de fertilização in vitro. Eu vou descongelar esses óvulos e fertilizar com sêmen, né? Seja do meu parceiro, seja de um sêmen doado, né? Que eu posso recorrer a um banco de sêmen, ou eu posso usar de um doador familiar, né, da minha parceria, né, meu, claro que não, para a gente não misturar os materiais genéticos, tá bom? E aumentar o risco de doenças genéticas. Mas, uma vez que eu vou injetar esse espermatozoide dentro do óvulo, né, a gente vai esperar a evolução até a formação do embriãozinho aí, de preferência o blastocisto, né, que é o embriãozinho de 5º dia de vida, e aí a gente vai preparar o útero para receber esse embrião, tá? Seja o meu útero, seja de uma assessora temporária de útero, caso eu precise, seja da minha parceria, né? Para casais homoafetivos, eu posso usar o meu óvulo, né? Um embriãozinho que se formou a partir do meu óvulo e transferir, né? Para o útero da minha parceira, tá? E a gente vai esperar aí que esse embriãozinho grude ali, se desenvolva, né, e dê uma gestação saudável, tá? Então, quais as chances de a gente engravidar com esses óvulos congelados e ter esse bebê em casa? Essas chances variam em torno de 30% a 60%. Isso vai depender da idade que eu fiz o meu congelamento de óvulos, porque se eu vou engravidar aos 45 anos, com o óvulo congelado aos 35 anos, a chance de sucesso de gravidez, de alterações genéticas, vai ser referente aos óvulos, tá? A idade do congelamento, certo? Então, de 35 anos. Vai depender da quantidade de óvulos que eu conseguir, quanto maior a quantidade, maior chance, né, de formar embriõezinhos e, portanto, maior chance de gestação. E vai depender também da quantidade de embriões que eu formei, da qualidade desses embriões, que tem impacto desse sêmen que eu utilizei, né? Então, esse embriãozinho, ele vem aí não só do óvulo, mas também do espermatozoide, e isso tem impacto, tá? Mas uma coisa que a gente sabe, com certeza, é que as chances de sucesso, elas são menores quanto maior for a idade da pessoa no momento do congelamento. Por isso que o se preparar desde já é fundamental, né? E por isso o planejamento reprodutivo mais precoce possível é o melhor caminho, tá? Porque eu sempre digo para as pacientes, a nossa reserva, uma vez que a gente perdeu, a gente não consegue recuperar. Né? Então é importante a gente estar sempre um passo à frente da nossa reserva, para a gente traçar planos mais seguros, ter decisões mais conscientes, né? E escolhas melhores.
Então, o que a gente quer trazer aí, né, de mensagem final para vocês, é que o conhecimento é a chave para as boas escolhas. Então, justamente, a gente entender como funcionam os nossos ovários, a vida útil desses ovários, individualizar, ou seja, conhecer a nossa própria reserva ovariana, entender e refletir quais os meus planos de vida, se eu quero ou não, para quando eu quero, né? Vai nos permitir ter mais autonomia na tomada de decisões. Tá? Então, isso tudo vem, toda essa bagagem vem através de um planejamento de vida reprodutivo, que a gente está aqui para ajudar vocês. Tá? Nem todas as mulheres vão precisar congelar óvulos, como eu falei, né? A gente tem outras opções. Às vezes, a gente detecta uma baixa reserva e a paciente vai querer antecipar os planos de gestação, né? Às vezes, ela vai falar, não vou congelar, mas tudo bem, lá na frente eu passo por um processo de ou recepção, receber um óvulo doado, ou eu passo por né, um processo de adoção. Então, você é a dona da sua própria história e a gente está aqui para acompanhar vocês, orientar e ajudar vocês na escolha do melhor caminho. Enfim, aqui a gente tem um QR Code que dá acesso direto ao WhatsApp da nossa equipe de cuidados, que, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar. Aqui mais para dúvidas burocráticas dos agendamentos, né, dos valores. E uma vez que a gente partiu para o processo, né, a equipe vai cuidar de vocês aí ao longo do caminho e até no pós, tá bom? E esse próximo QR Code para as dúvidas relacionadas aí a tudo que a gente conversou, né? Todas as nossas reflexões. Então, se ficou alguma coisa a pontuar, compartilhem, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais aí, enriquecer esse nosso bate-papo de hoje. Oi, pessoal, boa noite. Vou ajudar a doutora Ana Flávia hoje com as dúvidas, né, de vocês. Como ela falou, vocês podem usar o QR Code para entrar no nosso sistema, para poder fazer as perguntas anônimas, mas também, se alguém se sentir confortável e quiser abrir câmera ou abrir o microfone para fazer a pergunta agora ao vivo para a doutora, é só levantar a mão que eu vou liberando vocês. Até alguém se manifestar, eu vou passar para as perguntas que a gente já tem aqui no Slido. Vamos lá. É possível avaliar a minha reserva ovariana com DIU hormonal Cailina? Tenho 32 anos e planejo engravidar aos 34. Devo me apressar? Bom, então, o primeiro passo, né, para a gente responder a segunda pergunta é justamente a avaliação da reserva, né? Porque, às vezes, se a gente está ali dentro da média, dentro do esperado, né, 34 anos ainda é uma idade legal para a gente engravidar, tá? Então, a gente pode ter a tranquilidade de seguir com esses planos, desde que a gente avalie a nossa reserva ovariana e entenda que está dentro da média, tá? Mas um outro ponto também que é importante refletir, quantos filhos você quer ter? Eu quero ter um com 34, mas eu quero ter um lá com 40. Então, a gente não precisa se apressar para esse de 34, mas talvez para o de 40 antecipar, ou se não tem possibilidade, pensar no congelamento de óvulos para esse segundo filho lá aos 40 anos, ok? Bom, e a primeira pergunta sobre eu consigo avaliar a reserva com o DIU Cailina? Sim, a gente consegue tanto fazer ultrassom com contagem de folículo, tá? Quanto dosar o antimileriano, tá bom? A gente sabe que os anticoncepcionais hormonais, que causam, principalmente, tá? Os que causam bloqueio do ciclo do nosso eixo, vão ter um impacto, às vezes até de 30% no valor, mas a gente não precisa tirar o DIU para fazer essa análise, tá bom? Dá para a gente dosar o antimileriano e talvez considerar que possa ter um reflexo aí, um impacto. Perfeito, doutora, obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Tem algum fator que pode ajudar a entender a qualidade dos óvulos? O principal fator vai ser a idade,
tá? Como eu, né, citei durante a apresentação, todos aqueles outros marcadores de reserva ovariana vão trazer para a gente avaliação do ponto de vista quantitativo. Então, o principal parâmetro que vai refletir sobre qualidade de óvulos de reserva ovariana vai ser a idade. E 35 anos é uma idade chave para a fertilidade do ponto de vista, né, de qualidade, de quantidade, tá? Mas a partir dos 35 a gente vai começar a perder qualidade, e quando a gente chega aos 40, a gente tem uma queda ainda mais abrupta da fertilidade, principalmente por essa acentuação da perda da qualidade dos óvulos. Ótimo, obrigada. Vamos para a próxima. Se eu tenho uma reserva dentro da média para a idade, eu corro o risco dela cair de repente, sem nenhum outro evento externo? A queda segue um ritmo constante? Bom, ela tende a seguir um ritmo constante, como a gente viu a curvazinha lá no gráfico, mas vai ter fatores, às vezes, internos ou externos que podem interferir nessa queda, né, em acelerar essa depressão. Então, internos pensando, né, na sua própria saúde. Às vezes eu vou desenvolver uma doença autoimune ali, né, com anticorpos contra o ovário, que vão acelerar essa depressão, tá? Às vezes, uma endometriose que vai fazer eu passar por um processo, por uma cirurgia e que eu vou perder reserva ovariana, ou às vezes externos, né? Se a gente pensar como hábitos de vida, né? O tabagismo, né? Acaba entrando um pouquinho internos e externos, né? Mas os hábitos de vida vão impactar nessa forma, nessa aceleração, né, da depressão. A gente sabe que tem impactos positivos no sono mais reparador, hábitos de vida saudáveis, tá? Então, a gente, esses fatores ao longo da vida podem ir acelerando essa depressão. Perfeito. Uma pessoa que levantou a mão, eu vou liberar o Noelze, espero que tenha falado certo, se eu não falei, me desculpa. Vamos ver. Noelze, boa noite. Você pode abrir o microfone, se quiser abrir a câmera, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Boa noite. Na verdade, é a Érica que está falando. Eu só estou usando o link para usar, porque foi ele que foi convidado na reunião. A minha pergunta eu já fiz todos esses exames, eu estou em salpingografia, né? Deu tudo certinho com os tumbas, ovários e etc. E também já fiz o antimuleriano, que deu médio. A idade que nos incomoda, que eu já tenho 44. Então, assim, eu quero saber se há possibilidade de, através do FIV, ter um êxito, já que eu vejo que a doutora falou inúmeras vezes que dos 35 é o ideal e os 40 já está ruim. Então, os 44 agora virou a minha preocupação. Bom, boa noite, Érica. Boa noite. Que bom estar aqui, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, foi uma colocação importante, né, que você falou da esterossalpingografia, da tuba, né, quando a gente pensa em fertilidade, a gente focou muito aqui em reserva ovariana e, portanto, idade, porque a nossa reserva, uma vez que a gente perdeu, a gente não consegue recuperar. Já os outros fatores que tem que estar funcionando direitinho, né, para a gente engravidar, talvez a gente ter alguma análise, né, de alguma alteração de antemão não faça tanta diferença. Por exemplo, eu preciso das tubas férteis para o espermatozoide passar por ali e encontrar o óvulo, então, através da esterossalpingografia que a gente avalia isso, tá? Mas uma vez eu detectei hoje, ou, né, talvez se você tivesse detectado lá atrás, vamos colocar os 35, ou hoje aos 44, o tratamento vai ser o mesmo. A gente vai ter que pensar numa fertilização caso as tubas estejam obstruídas, né? A gente precisa de um útero tudo ok para esse embriãozinho grudar ali e se desenvolver, tá? E pensando no homem, a gente precisa de uma boa produção de espermatozoides que nadam em linha reta em direção ao óvulo. Mas eu tenho um pólipozinho, igual a gente conversou lá atrás, que pode impactar a chance de gestação. Ter tirado ele lá atrás ou tirar agora, não vai fazer diferença para a fertilidade.
já reserva sim. Então, por isso que o fator idade é importante para a gente fazer esse planejamento, tá? Mas pensando hoje, né, que a gente quer engravidar neste momento, tá? Não deixa de ser importante a idade, né? A fertilização vem sim, eu vejo como o maior benefício para vocês, apesar de talvez todos os outros fatores, né? Apesar de todos os outros fatores estarem funcionando direitinho, porque a gente precisa ter um pouquinho de pressa para fazer vocês engravidarem, né? Então, pode ser que aconteça uma gestação espontânea? Pode, mas quando vai acontecer? Até quando eu vou esperar? E nessa espera, o tempo vai passando e tempo significa reserva ovariana. Então, a fertilização é um caminho para otimizar as chances de sucesso, tá? E aí, pensando nessas chances de sucesso, aos 44 anos, realmente a gente tem uma chance menor mesmo com a fertilização, se comparado você lá aos 35 anos, tá certo? O que a gente precisa entender é que essa idade, ela vai impactar principalmente na qualidade do óvulo, que vai repercutir na qualidade de formar um embriãozinho saudável. A gente viu que pela reserva, pode ser que a gente tenha, né, pelo que você falou, a reserva tá legal do ponto de vista quantitativo, pelo antimilleriano, então isso pode ser um ponto a nosso favor, porque se a gente tem uma reserva, né, maior ali, a gente tem maior possibilidade de encontrar um embriãozinho, né, de um óvulo saudável que vai dar um embriãozinho saudável, tá? Então a gente tem que entender que sim, essa chance de sucesso, mesmo com a fertilização, vai estar comprometida, né, pelo fato da gente estar com 44 anos, mas dependendo dessa quantidade de óvulos, seja mais fácil a gente encontrar um óvulo saudável, tá bom? Então, se a gente pensa uma paciente com 35 anos, aí até os 35, a taxa de fertilização é em torno de 50%. Se a gente chega aos 40, essa chance ela já caiu aí para em torno de 20%, né, por cento. Aos 44, essa chance está com menos de 10%. E aí, então, a gente individualizar, né, colocar tudo na balança e tomar a decisão, né? Vamos seguir aí com o tratamento da fertilização, considerando nossas chances. Vamos pensar naquelas outras alternativas, aqueles outros caminhos, né? Então, a gente precisa tentar e pontuar tudo isso. Tá certo, Érica? Tá joia. Pode deixar que eu irei marcar uma consulta contigo. Perfeito. Deixando claro que eu tive a última com 37 anos, né, então já tenho outra, e agora por esse caminho eu já optei pela FIV pela idade mesmo, não por outros motivos. Só que antes de entrar eu já fui fazer uns exames, verificar para ver se estava tudo certo nessa parte hormonal e também sangue e tudo mais. Parte física, ok, tá tudo certo, mesmo o que nos faz impede o tempo, idade, né. Aí por isso que eu queria bem esclarecer essa parte de como seria e como poderia ser as chances de dar certo, mas eu Perfeito. agradeço Perfeito, o Érica. E assim, sem dúvida nenhuma, tudo isso que você já avaliou é importante, né? Porque, por exemplo, a gente detectou lá um pólipozinho. A gente vai tirar para otimizar nossas chances da fertilização, né? Então, na consulta a gente vai conseguir avaliar aí tudo com cuidado e carinho, tá bom? Érica, obrigada pela participação. Estamos esperando você numa consulta. Pessoal, vamos para a com próxima certeza eu pergunta. irei. Obrigada. Obrigada, Érica. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. A dúvida é: existe maior chance de gravidez de gêmeos com gravidez clínica? Aqui, sim, vou ver se eu entendi certo, mas eu acho que a pessoa usou gravidez clínica para falar de uma gravidez ou com óvulos congelados ou feita com fertilização in vitro, né? Perfeito. Bom, então, quando a gente pensa no tratamento da fertilização in vitro, a gente tem sim um aumento das chances de gestações múltiplas, tá? Seja gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. Mas hoje a tendência mundial
é a gente transferir um único blastocisto, né, de um único embrião de boa qualidade, tá? Justamente para a gente diminuir esses riscos de gestação múltipla, porque é considerado uma complicação da fertilização, visto que é uma gestação de alto risco, tá? Aumenta risco de aborto, de pressão alta, diabetes gestacional, de prematuridade, e aí ter que ir para UTI ganhar peso, ter desconforto respiratório, tá? Então, o processo da fertilização em si pode sim aumentar o risco de gestação múltipla, mas que a gente tende a diminuir, né? Pensando em transferir apenas um único embrião. Show! Vamos para a próxima pergunta. Como funciona a preparação do útero? Todo mundo precisa passar por ela? Bom, então a gente tem algumas formas, né, de preparar esse útero para receber esse embriãozinho. A gente tem uma forma artificial, em que a gente vai dar todos os hormônios, e dando esses hormônios, a gente vai bloquear o nosso eixo que controla a menstruação, então a gente não vai, né, estar ciclando, e aí então esses hormônios que vai fazer o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, crescer, esse crescimento é tudo baseado nesses hormônios que a gente está dando, tá? Então a gente não vai estar produzindo nada. E a gente tem o tipo de preparo que é minimamente induzido ou natural, tá? Que, né, no minimamente induzido a gente dá só uma medicação para dar uma ajudadinha com que o folículo, que é a casinha do óvulo, cresça e produz hormônio, e o natural, né, é o próprio corpo que vai estar fazendo toda essa função, tá? Então, nesses dois últimos tipos, né, a gente vai estar produzindo os hormônios que vai fazer esse endométrio crescer para a gente fazer a transferência do embrião, ok? Então, todo mundo que vai receber esse embriãozinho tem que passar por esse processo, seja o natural, seja o minimamente induzido, seja o artificial. Certinho, obrigada. Vamos lá. É possível ter uma reserva de boa quantidade, mas ruim de qualidade? Sim, né? Às vezes a gente, né, voltando naquele gráficozinho que a gente falou do percentil, às vezes eu posso ter uma paciente com uma idade mais avançada, que ela tem uma boa reserva do ponto de vista quantitativo, né? Ela vai estar naquele percentil lá próximo do 97, e a qualidade já não vai estar tão legal, né? Então a gente pode ter uma boa quantidade com uma qualidade não tão legal. E da mesma forma, o contrário, né? A gente pode ter uma paciente mais jovem, com uma reserva legal do ponto de vista qualitativo, mas que às vezes algum fator impactou na quantidade e ela já não tem uma quantidade tão legal. Por isso que é sempre importante a gente individualizar, né? A idade vai ser um norte inicial, mas a gente precisa entender a própria reserva ovariana de cada paciente. Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a última pergunta, então fica aquela última chamada para vocês. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, vocês podem, por favor, levantar a mão ou então jogar no slide, que o link está no chat, tá bom? Vamos lá. Recomenda fazer o AMH e o ultrassom juntos ou só um é suficiente? Bom, eu gosto de falar que o antimileriano nos dá uma perspectiva a longo prazo, né, da nossa reserva ovariana. E que a contagem de folículo através do ultrassom vai nos dar uma ideia mais palpável de quantos ovos a gente conseguiria num processo do congelamento, tá? Então, pensando num planejamento reprodutivo, né? Eu quero engravidar lá na frente. Eu acho que o antimileriano pode trazer informações mais ricas para a gente. Agora, eu optei e vou partir para o processo do congelamento. Eu gosto, sim, de associar a contagem de folículo, inclusive a gente faz isso no ultrassom basal para começar, né, o tratamento, inclusive é essa contagem de folículo que vai nortear a escolha do mês ideal, do momento ideal para a gente começar, igual eu falei para vocês, né, que a gente vai em busca ali, mês a mês, avaliando, tá? Porque é essa contagem de folículo que vai ser nossa potencial resposta ali naquele mês, então a gente vai ter um maior entendimento, quantos ovos eu espero,
eu quero conseguir aqueles 10, eu vou precisar de mais de um ciclo. Então, nessa situação, eu acho legal a gente associar a contagem de folículo. Ótimo. Pessoal, dei um último check aqui para ver se eu não esqueci essa pergunta de ninguém. Mas não havendo, a gente encerra mais uma noite aqui juntos aprendendo sobre saúde feminina, né? Eu acho super importante a gente estar aqui hoje discutindo esse tema. Acho que dá muito poder mesmo para a gente, né? Poder entender sobre esse aspecto da nossa saúde que é tão pouco falado. Então, obrigada, doutora Ana Flávia, por estar aqui com a gente mais uma vez, e obrigada a todo mundo que ficou até agora, todo mundo que vai assistir esse material em casa depois. Espero que todo mundo possa fazer um bom proveito desse material, e a gente vê vocês na consulta, seja de descoberta da fertilidade, seja na nossa consulta presencial online, para falar de temas diversos. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Boa noite, e toda a equipe, né, todo o time da OIA está aqui à disposição para ajudar vocês.